Aleluia! Glória a Jesus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom poder estar esta noite. Desde já eu quero louvar ao meu bom Deus pela oportunidade de conhecê-los e de ter a bondade manifesta de poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Louvo a Deus primeiramente aqui pela vida do meu esposo, que Deus abençoe, porque é um homem que me ajuda demais. Te amo muito. Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do pastor presidente, pastor José Mário, que Deus te abençoe, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, te dê a paz, que a saúde e a prosperidade esteja sobre ti. Em tudo o que tu fizer, venha prosperar no nome do Senhor Jesus. Amém? Aos demais irmãos, que Deus os abençoe, a todo o ministério, as irmãs. Irmão, que igreja, irmão. Eu estou lembrando da minha infância. Coisa boa é entrar no lugar onde nós temos liberdade de adorar ao Senhor. Coisa boa é nós entrarmos no lugar onde nós sentimos que não há deturpação de adoração. Não precisa inventar nada. Não precisa, porque a presença do Espírito de Deus está aqui, amando Récia. Vai a sé. Aleluia. Quero louvar a Deus pelo irmão, que Deus abençoe, meu amigo. Muito obrigada pelo todo o carinho dispensado a nós. Sem mais, irmãos, por gentileza, abra em Ezequiel. Embora o versículo chave esteja no capítulo 2, eu preciso ler com a igreja o versículo 1 do capítulo 1. E logo depois nós vamos para o capítulo 2 de Ezequiel. Pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque eu aprendi algo aqui. E enquanto nós agradecíamos e pedíamos perdão pelos 62 anos, eu comecei a pedir perdão e também agradecer a Deus pelos 22 anos que o Senhor aprove me chamar para a sua obra, e pelos 21 anos que eu tenho ministrado a palavra dele. Eu aprendi algo aqui fantástico e eu carrego para a minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. Queridos, todos acharam, digam um amém bem grande. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz assim: e aconteceu no 30º ano, preste atenção nos detalhes, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Se reporte ao capítulo 2. E diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Continue comigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia. Prossiga, vá para o versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 7 do capítulo 3. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Se você pode, mesmo com máscara, olhe para alguém do seu lado e diga: a mensagem já foi entregue, então só faça o que Deus te deu ordem de fazer. Amém, queridos? Sente glorificando a Ele. Pastor, eu posso pedir permissão para o músico me acompanhar? Eu tenho um sério problema, irmão. Eu preciso de fundo. Já que nós vamos ter um fundo, eu amo aquele hino, e se você puder acompanhar enquanto eu ministro. Porque dele, por ele, a barabaia soremanda rai, será que você pode levantar sua mão e dizer a Ele a glória? Só um minuto.
Eu começo a pregar, eu não vou demorar. A Ele porque tudo é dele, irmão. A Ele a glória, a Ele a... É pra ti, meu bom amigo, pra sempre. Glória a Jesus. O interessante é que a vida de um homem que agora é levado cativo junto com todos que estavam em Judá. O interessante é que o marco da vida de Ezequiel é que, segundo a tradição judaica, Ezequiel fora criado na lei judaica desde os 4 anos de idade. Só que Ezequiel, ele não vinha de uma família que era uma família sem propósito, não. Ezequiel, ele vinha de uma família sacerdotal. Diga comigo, sacerdotal. Então preste atenção, naquela época, se uma família já oficiava no templo, tudo aquilo que aprendera e dentro do templo seria sacerdote, Ezequiel estava sendo preparado. Irmãos, grave esta mensagem. Ezequiel estava sendo preparado desde os 4 anos de idade para exercer o seu ofício no templo. Só que aos 25 anos, Ezequiel agora é deportado, é levado junto com um povo. E este povo agora está em exílio, sob cativeiro e sobre uma nação estrangeira, sobre um domínio babilônico. Então a primeira premissa que eu preciso compartilhar com você nesta noite é: um homem que está se preparando para oficiar aquilo que ele pensava que ia exercer, agora está sendo levado cativo. Quando chega no cativeiro, ele permanece por 5 anos. Por quê? Porque o texto faz referência que Ezequiel, agora, depois que estava no cativeiro, exilado, o Senhor se revela a ele com 30 anos de idade. Então diga comigo, no 30º ano. Irmão, grave isso aqui, no 30º ano. Então eu já estou aqui dizendo para ti que o Senhor, ele não chega no tempo errado. O Senhor não se atrasa. Ele vai chegar literalmente quando ele tem que chegar. Mas Margarete, por que você está dizendo isso? Porque Números, capítulo 4, versículo 2, vai dizer que aquele que oficia, que trabalha como sacerdote, começa a oficiar aos 30 anos de idade. Ele é deportado com 25, mas o Senhor se revela a Ezequiel com 30 anos. Passaram-se 5 anos. E enquanto eu estava sentada, Deus falava comigo: diga para alguém nesta noite que o tempo da espera não invalida aquilo que eu já prometi no início. Se prepara, porque o tempo da espera pode ser de 5, vai, levanta a tua mão para quem está entendendo, pode ser de 10, pode ser de 15, mas aquilo que o Senhor já determinou a teu respeito, aguarda, amando récia, porque Ele está a teu caminho. Aguarda, porque Ele está chegando e Ele vai se revelar. Não é quando você menos espera, Ele não vai te surpreender, é porque já está marcado no calendário dele. E seja no exílio ou não, seja no cativeiro ou não, e eu vou falar tudinho que Deus está falando comigo aqui, porque o exílio não é sempre determinado quando o estrangeiro leva, mas muitas das vezes quando alguém não entende a chamada, não entende a chamada e quer prender, não entende a chamada e quer paralisar, não entende o propósito e quer bloquear alguém andar. Não entende a missão, amando rei a sei.
E olha e começa a dizer: vou levar. Esse é o paraliso. Deus está dando uma ordem, liberando hoje. Tudo aquilo que veio para parar, amando, vai começar a movimentar, porque Ele é quem faz. O pastor falou aqui nessa noite: Ele não foi, Ele não será, Ele é em essência, ninguém o criou, Ele é autoexistente, autossuficiente, é Ele que te formou. Para quem tem dúvida, Jeremias: antes que te formasse no ventre eu te conheci. Está contando com o quê? Com o apoio de alguém para decolar alguma coisa na tua vida? Amando Arébia. Está contando com o quê? Amando Arébia. Se aquele que te formou conhece antes que você, ainda informe, no ventre da tua mãe ele já te conhecia. Jeremias, antes que formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. E ele é de uma complexitude tão grande, ele fala: não temas. Agora tu vai liberar para alguém. Diga: não temas. Não temas. Não temas diante de ninguém. Pode te julgar pela aparência, pode olhar que, pode dizer que não é capaz e nem tem potencial, mas o Deus que te chamou está dizendo: eu sou o Deus que vou me revelar a você. Prepara, porque quando Ele decide, amando Orébia, quem poderá deter? Irmão, por gentileza, me permita compartilhar uma verdade. Corrente pode deter você? Coronavírus pode deter você? Pode tentar até mesmo exterminar. Deus não precisa de sacerdote no templo para se revelar. Está longe do templo, mas tem presença. Você está entendendo aqui? O templo está em Jerusalém. Ele só poderia oficiar no templo. Agora entenda os 5 anos de espera. Irmão, Ezequiel, ele é homem. Diga: ele é homem. Agora compartilha comigo e perceba o que eu vou compartilhar com você. Você já passou por uma situação que você fala: agora acabou? Você imagina um homem que estava a ser preparado desde a infância, olhando para a situação em frente com os exilados, em frente ao rio Quebar, num assentamento de exilados, sabendo que o templo está longe. O que estava passando na mente dele? Para tudo aquilo que eu me preparei, agora eu não posso, não valeu a pena. Só que Deus está esmiuçando e falando diretamente comigo e contigo, é que todo o tempo investido nele, sempre valerá a pena. Todo tempo investido no reino sempre valerá a pena. E o Senhor se revela a Ezequiel. Aí eu anotei no meu caderno enquanto eu falava com o amado, porque o Senhor falou assim: perceba, minha filha, o chamado foi acompanhado de uma visão. No exílio tem Ezequiel, mas tem pessoas que se profanam. No exílio tem obediência, mas tem muitos que querem deturpar a lei e dar jeitinho para servir a Deus. No exílio tem fiel, mas tem aquele que tem aparência de fidelidade e de justiça. Amando que no exílio, amando tem aquele que Deus pode contar. Deus está de olho em Ezequiel. Será que ainda tem Ezequiel na Assembleia de Deus de Caetés? Porque Deus sempre está mirando e olhando a fidelidade que às vezes não é exposta, mas é intencionada, porque nem tudo aquilo que faço corresponde àquilo que sou, mas aquilo que sou, aquilo que tu és, nos bastidores, sem microfone, sem exposição, sem visibilidade, Ele conhece sim, Ele te vê sim,
Ele sabe quem tu és. Amandorei, pra ele não tem aparência. Amando piado bada como nora vai você. Aleluia. Mas sabe o que eu acho lindo, pastor José Mário? É que por mais que tem quem se corrompe, Ezequiel decide não se corromper. Então sabe qual é a conjectura final que eu chego? É que mesmo que a maioria se corrompa, não é justificativa para eu me corromper. Coronavírus não dá para ir à igreja, né? Aí começou uma história. É muita gente se desviando. Não é não, irmão. É porque na verdade estão revelando quem sempre foram. Só que agora eu digo e digo no nome do Senhor, porque eu sei quando Ele me usa para profetizar. Por esses dias, diz o Senhor, Ele selecionará e revelará quem é dele e quem não é. E prepara, porque os anônimos que têm intimidade vai vir à tona. Ah, Ezequiel, prepara aí. Começa a iniciar o primeiro ano chorando, o segundo ano desistindo, o terceiro ano se frustrando, o quarto pensando que acabou, mas no quinto Jesus chega, aleluia, no quinto, eu vou completar 30 anos, prepara para a mensagem do Eterno, porque Ele chega, e Ele fala, e aconteceu o quê? Que abriram-se os céus. Levante a mão quem está entendendo a mensagem. Abriram-se os céus. Quem já entendeu isso aqui? Abriram-se os céus. Antes da mensagem, abriram-se os céus. Prepara, porque vai abrir céu, a visão vai ser dada e Deus vai encher o profeta na terra. Você pode dizer comigo? Estou preparado. Aleluia. Eu estou preparado para essa abertura dos céus. Quando os céus se abrem, Deus se revela a Ezequiel. E aí, quando nós chegamos no capítulo 2, a gente pode aqui bifurcar duas possibilidades. E eu indaguei o meu bom amigo, porque é interessante que inaugura o capítulo 2 da seguinte forma: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Na maioria das vezes que você pegar a Bíblia traduzida no hebraico, você vai ver que levanta-te, quando o próprio Deus fala, significa dizer erga-te. Ele não fala levanta-te hebraico, ele está dizendo erga-te, que se reporta a Isaías. Eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Só que nessa circunstância, ele não permitiu Ezequiel levantar sozinho. Entenda a ordem imperativa. O que é isso? É uma ordem positiva. Não tem não. Deus está dizendo diretamente, filho do homem, põe-te de pé, erga-te. Quando ele diz erga-te, eu preciso me esforçar. Eu estou errada? Na maioria das vezes a gente precisa se esforçar para levantar. Só que ele sabia o estado de Ezequiel, e ele sondava a fidelidade dele. Precisava de algo mais. Não é que ele não estivesse pronto, é porque os 5 anos de espera cansa. Os 5 anos de espera. Diz que não, irmão. Levante a mão quem já pensou em parar. De novo, às vezes você ficou tímido, mas levanta a mão quem já pensou em parar. Tu pensa hoje na quinta noite, aí Deus traz uma doida lá de Nova Iguaçu para te dizer assim: tu pensa que está no limite, mas eu conheço a tua estrutura. Tu pensa em parar, Deus usa alguém para você. Já aconteceu isso contigo? É Deus confirmando o propósito que tem na tua vida. Ele olha para Ezequiel e diz: põe-te de pé. Só que logo depois, no versículo 2, o que acontece? Então
entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em... Não é que eu não queira. Muitas das vezes a visão foi tão forte que eu imagino como ele ficou. Irmão, se você tentar entender, eu entendo até que esteólogo algum pode vislumbrar o conteúdo do capítulo 1 de Ezequiel. É um negócio terrível. Você imagina como estava a estrutura daquele homem. Imagina a estrutura emocional e espiritual. E Deus sabe a necessidade. Então Ele mesmo delega, é o Espírito. E está com letra maiúscula. O Espírito é o Espírito de Deus. Aleluia. Prepara. Para quem entrou fraco aqui, Deus é no nome de Jesus. Deus hoje, sobre ti, a tua vida, aleluia, assim como na vida de Ezequiel, entrará, aleluia, entrará o Espírito sobre ti. Só mais 10 minutos. Eu preciso finalizar essa mensagem, porque eu entendo o horário, mas eu preciso compartilhar aquilo que Deus falou comigo ali. Segue a sequência da mensagem, aquilo que Deus tem falado conosco. Tempo de preparação. Podemos aqui denominar expectativa versus realidade, porque Ezequiel tinha uma expectativa e Deus tinha outro propósito. O Senhor se revela, literalmente, Deus em plenitude, se revela a Ezequiel. Põe ele de pé, colocando sobre ele o seu espírito. Só que, irmãos, sabe onde está o peso da mensagem? Não é apenas levantar e reagir. Porque eu só reajo a uma ação igual ou contrária, certo? Então se eu reajo a uma ação e o Senhor se manifestou a mim, eu estou reagindo à sua ordem. Então se Ele deu o imperativo, eu estou reagindo à ordem dEle. Só que perceba depois o peso da mensagem. Porque, irmãos, meu esposo está aqui e o negão me conhece. Eu sentado aqui, Deus falou assim: atente para a mensagem que eu dei para ele entregar. Estamos vivendo um modismo de dizer assim: profetiza para quem está do teu lado. Isso não é profecia. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas profecia é quando parte de Deus. Palavra de bênção, palavra que eu libero sobre a vida de alguém, não é profecia, irmão. Ah, irmão, eu sou da antiga. E isso eu fico muito... Por quê? Porque toda profecia tem um peso de responsabilidade sobre a vida do profeta. E o profeta tem compromisso com a profecia. Aí Deus falou comigo aqui: diga à igreja que eu não mudei, porque Deus alterou no percurso, não o propósito, mas a expectativa de Ezequiel. Porque ele iria ser sacerdote, só que Deus chamou ele para profeta. Lá vai uma mensagem para alguém: não procure ser aquilo que Deus não determinou para você ser. Agora tu diga para alguém, mas diga assim, irmão, sacode essa pessoa e fala: fica dentro do propósito. Amando, fica dentro do propósito. Irmão, diga para essa pessoa: fica dentro do propósito. Amando, fica dentro do propósito. Amando. Sabe por que isso? Porque aí eu replico literalmente o que Deus falou. Eu tirei Ezequiel da zona de conforto e levei ele exilado, não por infidelidade, e não porque Ezequiel precisava ser tratado, embora nós precisemos ser tratados em alguma área, mas não era Ezequiel que precisava de alguma coisa, era o exílio que precisava de profeta. Você entendeu isso aqui? Você vai passar por terríveis momentos, não porque Deus vai te provar, porque Deus já sabe que pode contar com você. Deus já sabe que pode contar com você. Mas é literalmente porque o vale, o exílio,
lá na tua casa precisa de profeta. Amando que aí vai. Diga comigo, é o vale, é o exílio que precisa de mim. Deu para você entender isso aqui? É o exílio que precisa de profeta. Agora aguenta o que vem depois. E diz o Senhor à igreja, porque disse o Senhor aos meus ouvidos: não chamei Ezequiel para ser profeta de desejos. Não levantei Ezequiel para que ele falasse ou reportasse a mensagem que ele queria ou que o povo queria. Sim, Deus levantou Ezequiel, não é para animar, no sentido de fazer o que o ego deseja. Traz para os dias atuais. Quer ver profeta voltar na casa? É entregar a mensagem que o povo quer ouvir. Só que se for necessário você limpar a poeira dos seus pés e sair, mesmo que não ouça a mensagem, seja fiel à mensagem. Irmão, o que eu estou falando aqui, eu estou falando com responsabilidade. Ser fiel à mensagem é ser fiel a Deus, porque o dono da mensagem é Ele. Então chegou o tempo, Ramando Fiacei, que Deus já levantou pessoas, já levantou Ezequiéis na terra, que não esteja compromissado com o desejo da maioria, que não esteja compromissado com modismo. Eu vim aqui como uma voz profética para te dizer: Deus já levantou vasos que estão compromissados com a profecia. Doa a quem doer. Vasos que estão compromissados com a verdade, receba, porque Deus vai ativar dons de pessoas que estavam paralisados. Velhos vão ter visões, jovens profetizarão no nome do Senhor. Ai, mãe, teu pai está aqui? Cadê ele? Fica de pé, por favor. Cuida dessa menina, porque ela tem um coração muito quebrantado diante de Deus. Deus vai usar ela para esta geração, Amandoreb Assé. E ela vai ser uma voz profética. Está sobre ti, Ramã. E Deus me mostra uma seta assim muito linda e dourada. E sobre ti o Senhor colocar revelação e sabedoria. Comece a estudar a palavra, porque Deus manda dizer que o desejo do coração dele, ele vai cumprir. Oh, ele está aqui. Ele está aqui. Amaio, seio, carabaio. Caminho para o fim, te digo, nesta noite: não dirás as minhas palavras, tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer não deixem de ouvir. Eu compartilhei com o Senhor, na minha intimidade, e pedi muito perdão a Deus, por tantos sinais que a gente pede a Deus, quando Ele fala com a gente. E aí eu vejo um homem que Deus falou, e ele creu. Eu vejo um homem que caminha com ele, perde praticamente tudo. Precisa fazer simbologias. No livro de Ezequiel é cheio de simbologias que outros olham e não conseguem entender. Caminhar com Deus, ser levantado por Deus, não é se fazer compreensível para outros, não é ser entendível para outros. Caminhar com Deus é literalmente saber que só você ouviu e viu aquilo que Ele te revelou. E tem pessoas, pastor, que vai falar assim: mas por quê?
ela tem essa confiança? É porque você caminhou, você ouviu. Não foi seu vizinho, não foi seu marido, não foi sua mulher, não foi o pastor, foi você. Se foi você que ouviu, por que nós vamos continuar cocheando entre dois pensamentos? Levanta-te. O Espírito do Senhor toma a tua vida. Levanta-te. O Espírito do Senhor te encoraja. Levanta-te. O Espírito do Senhor te fortalece. Levanta-te. O Senhor te capacita. Levanta-te. É Ele que é contigo. Quem é Ele? Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. É aquele que faz descer a sepultura. É aquele que dela faz ressuscitar. Quem é Ele? É aquele que deixou o Espírito Consolador e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive. Quem é Ele? É Ele que nós oramos diariamente. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então somente creia nele. Chegou o tempo de eu e você pararmos, irmãos, de tantas dúvidas, de tantas incertezas. Se foi Ele que levantou, só caminha. Se foi Ele que levantou, você pode pegar a tua Bíblia e levantar ela? Levanta mesmo. Vou levantar a minha também. Agora abaixa e olha para ela. Tá olhando? Faz assim, ó. Tá cheio de promessa aqui dentro. Abaixa. Deus só está mandando eu fazer isso para você entender e trazer à memória aquilo que te traz esperança. Diga comigo, caminho sobre a palavra. Deu para você entender? Não é divagação. Não é como dizia Paulo escrevendo a Coríntios, não. Eu não venho na demonstração de persuasão humana, mas eu venho pela demonstração do poder de Deus. É isso. Você será cheio do poder de Deus. A autoridade de Deus estará sobre a tua vida. A palavra de Deus será a sua bússola. E você caminhará sobre a palavra. Então acalma o teu coração e seja avivado nesta noite por esta palavra que vivifica, transforma. Nada mais importa. Se é para perder, que percamos. E você vai dizer, por que ela está finalizando assim? É porque o chamado de Ezequiel é muito parecido com Isaías. E eu finalizo dizendo, Isaías capítulo 6, na epígrafe de Isaías está dizendo assim, visão do trono. Chamado de Isaías é marcado por uma visão. E ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado no alto e sublime trono. Só que entenda, no ano em que morreu o rei Uzias, muito próximo de Isaías, foi no ano que morreu que ele viu. Ezequias, ou melhor, Ezequiel, na jornada, perdeu muito. Mas nenhuma perda com Deus é suficiente para se igualar ao ganho de ter a vida eterna com Ele. Por mais que você tenha perdido alguma coisa, entenda que vida de profeta, na maioria das vezes, é sozinho. É só você e Deus. Então prepara para não ser compreendido. Prepara para não ser ouvido, mas prepara para ser respeitado. Porque a unção de Deus estará sobre a tua vida. E eu concluo, no ano em que morreu o rei Uzias. Pastor, nós podemos ficar de pé? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado no alto e sublime. E o séquito do Senhor encheu o templo.
Sobre ele haviam serafins. Cada serafim tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas os pés e com 2 asas. Apocalipse me garante que junto com os 24 anciãos, esses serafins dizem santo. E eu não falo isso por emoção, mas toda vez que Deus me traz à tona, toda vez que eu falo sobre a santidade de Deus, eu percebo o quanto nós somos falíveis, fracos, pequenos. E eu gostaria que você levantasse a sua mão e dissesse santo comigo, entendendo que é a graça de Deus e não o merecimento, entendendo no que não somos nós, mas é Ele. Eu estou de pé e você está de pé, e hoje Deus está nos renovando por conta dele. Oh, receba o renovo aí. O renovo através da palavra e não por emocionalismo, não. Este renovo que desce sobre a minha e tua vida, e Ele está dizendo, desde o primeiro dia que eu te chamei, Margarete, Pastor João Pedro e tantos outros, não é porque você merecia, mas é porque eu tinha um propósito sobre a tua vida. E o propósito de Deus há de se cumprir, porque Ele é santo. Diga comigo, santo, santo, santo. E